Bom, então nesse vídeo eu quero mostrar, começar uma outra parte interessante e muito importante que tem desenvolvimento CAD, tá, em Shape, que é a parte de assembly, certo? De montagens, nesse sentido, tá? Que inclusive tem automaticamente quando a gente abre um novo documento aparece aqui, tá? Então, primeira parte, como criar um modelo, os conceitos básicos, toda essa parte está aqui em cima, basicamente, tá? E a segunda parte, aqui, como criar uma chapa metálica, tá? Quero mostrar aqui rapidamente essa parte de assembly, tá? Então, isso é basicamente uma outra opção, outra parte internamente do Onshape, tá? Outra seção internamente do Onshape, que permite juntar partes que a gente criou, certo? Então, isso é muito, obviamente, muito útil, tá? Se a gente quer fazer um projeto, uma parte, certo? Algo mais complexo, como, por exemplo, quero fazer, não sei, um carro, por exemplo, certo? Vou fazer de várias partes, uma junção de várias partes, tá? Então, obviamente, isso é muito utilizado, é muito importante, tá? Então, uma breve introdução, tá? E aí nos próximos vídeos, mais detalhes sobre isso. Então, aqui tem várias opções, tá? Que vai ser explorado com o tempo, tá? E aí, o que eu quero mostrar aqui basicamente é como inserir uma parte, tá? E como, ou várias partes, nesse caso, ao menos duas partes, para criar uma conexão entre essas duas partes, tá? Então, eu vou vir aqui na opção Insert, tá? E aqui tem várias opções, tá? Eu posso selecionar um current documento, certo? Nessa parte Studio, mas esse é um documento, eu acabei de criar, então não tem nada, basicamente, tá? Eu posso ir em Other Documents, tá? Procurar outros exercícios que eu tenho, outras coisas, partes anteriores que eu fiz, tá? E eu posso procurar também usar alguma métrica, alguma coisa pré-definida, tá? O que eu vou fazer aqui, tá? Especificamente, eu vou buscar desse exercício 12, tá? Que é do último exercício das partes de chapa metálica, tá? Porque, se você se lembra, esse exercício, tá? Essa parte é uma junção, tá? De duas chapas metálicas, tá? Só que o que acontece, tá? Essas chapas metálicas estão só na mesma parte, tá? No mesmo desenho. Tipo, são duas partes, estão no mesmo modelo, tá? Mas não estão conectadas entre si, tá? Então, qual que é a minha ideia aqui, tá? Vou mostrar como que eu faço uma conexão entre essas duas chapas, por exemplo, tá? Deixa se você tem introdutório, bastante simples, tá? Tá, então eu vou clicar aqui para adicionar, tá? Vou selecionar a exercício 12, tá? E eu vou ter que criar aqui create new version, criar uma nova versão, tá? E aí eu vou criar basicamente, eu coloco uma descrição, se eu quiser, tá? No caso, eu tinha criado uma versão anterior, tá? Mas caso vocês não tenham criado, vocês têm que criar uma nova versão, tá? Eu vou criar um new version, tá? Create, tá? E eu vou basicamente selecionar aqui e adicionar no meu celular. Quando eu clicar com o botão direito, me dá a opção de adicionar aqui no visualizador, certo? Na edição. E, bom, aí eu posso colocar basicamente aonde que eu quero, tá? Então, adicionei aqui no cenário aqui das assemblies, certo? De montagem. Bem, então, se eu selecionar, por exemplo, essa parte que está aqui, tá? E arrastar, vocês vão ver que essa parte se move, certo? Eu clicar com o botão esquerdo do mouse, certo? E se segurar, e essas partes se movem. Por quê? Porque essas são duas chapas que estão soltas, elas não estão, não existe nenhuma conexão, nenhuma relação entre essas duas chapas, tá? Por mais que pareçam que estão encaixadas, etc., não existe nenhuma conexão entre as duas chapas. Então, o que acontece? Então, basicamente, eu preciso utilizar essa parte da assembly para poder, de alguma maneira, unir essas duas partes, tá? Então, a ideia é basicamente essa, tá? É de usar o assembly para fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer inicialmente, eu sempre tenho que escolher uma das chapas, ou no meu caso, uma das chapas, né? Ou uma das partes para usar como base. E essa parte vai ser fixa no meu cenário, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, tem que selecionar uma parte, tá? Imagina eu quero escolher essa parte que está em azul aqui, tá? E vou fazer com que essa seja fixa, tá? Então, eu vou pegar o botão direito do mouse e vou selecionar a opção Fix, tá? De fixar, tá? Então, essa parte aqui, ela não é mais movível. Eu posso tentar mover, posso fazer o que quiser, que não mexe mais essa parte. Essa parte continua movível, certo? Mas essa aqui não, tá? Então, essa aqui é fixa, é como se fosse meu ground truth, não, mas é a minha base aí para mim criar a partir dessa parte todo o meu desenho, tá? Toda a minha montagem. E, bom, o que eu tenho que fazer agora é unir, de alguma maneira, essa parte com outras partes, tá? A primeira opção que existe aqui, tá? Que é o Snap Mode, tá? Que é esse aqui que tá aqui. E é uma das formas mais básicas, aí, mais simples que tem de fazer uma conexão, tá? Eu vou selecionar essa opção, tá? E quando eu selecionar essa opção, só ver que em algum lugar aqui, tá?
e selecionar a parte que eu quero, tá? Só ver que em algum lugar não está aparecendo aqui. Aí, eu acho que foi selecionado. Tá, agora aqui está mode. Aqui não está aparecendo. Deveria aparecer o centro. Acho que estou fazendo alguma coisa errada aqui. Tá, deixa eu tentar novamente. Agora sim. Não, peraí. Não. Agora apareceu. Eu acho que tinha dado algum bug aqui. Tá, mas agora foi. Tá, o que acontece? Quando eu selecionar essa parte, tá, quando eu selecionar essa ferramenta, eu não sei o que aconteceu aqui, deveria estar aparecendo isso aqui por standard, tá? Acho que tinha dado algum bug. Mas basicamente, quando eu selecionar essa ferramenta, tá, o Snap Mode, ele vai automaticamente adicionar como se fosse um centro, tá? Que é basicamente é a parte onde eu quero que seja escolhida para conectar com a outra parte, tá? É como se fosse um conector, certo? Um ponto de fixão. O que que eu vou fazer nesse caso, tá? Essa é duas partes bastante peculiares, tá? E o que específico aqui, tá? Que eu criei aleatoriamente. O que que eu preciso fazer aqui, tá? Eu quero conectar essa parte de maneira que fique bem conectado, encaixado, exatamente como estava no desenho, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar uma dessas partes que estão aqui, tá? Para conectar com a que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou selecionar essa parte que tá aqui, tá? Essa edge que tem aqui, e aí eu vou conectar aqui. Opa, não, perdão, eu tenho que, deixa eu dar aqui. Eu tenho que selecionar aqui no edge, tá? E aí eu vou arrastar de maneira a conectar aqui, tá? Vocês vão ver que eu tenho que lançar, aparece tipo um preview aqui, certo? Quando eu colocar aqui, tá? Isso. Só vê que vai ser criado um mate, certo? Um ponto de ficção, tá? Vou cancelar aqui, tá? Cancelar novamente, tá? Então, eu tenho essa chapa que tá aqui, tá? Eu vou selecionar essa parte que está aqui, tá? Que é externo, aqui, tá? E vou conectar isso... Opa, agora aqui. Vou selecionar aqui e vou conectar isso... tá difícil. Agora, aqui, deselecionar agora. Tá? Tá difícil. Vamos ver se agora vai. Mate. E tá. Agora não está mais se conectando. Deixa eu voltar aqui. Agora foi. Agora fez. Tá? Sem garantir que fique conectado aqui. Tá? Quando eu soltar, tá? Quando eu pegar esses dois pontos, essas duas edges, você vê que vai ficar perfeitamente encaixado aí essa parte com essa outra parte. Tá? Você pode até simular aqui para garantir, tá? Simulate connection. E vocês vão ver que se de fato vai ficar encaixado como tem que ficar encaixado. Tá? E, bom, nesse caso é muito simples, tá? É basicamente fazer essa conexão e pronto, vai estar conectado essa transforma. Então, quando eu clicar em verdinho aqui de finalizar, tá? Só ver que vai ter conectado essas duas partes, tá? Vai ter se criado um mate, certo? Uma conexão aqui, tá? E, bom, o que acontece agora? Essas duas partes, certo? Agora elas estão conectadas. Se eu selecionar essa parte em cinza aqui, tá? E tentar mover isso aqui, tá? Estou segurando aqui, tentando mover, essa parte não se move, porque essa parte está conectada com essa outra parte, tá? Então, eu já tenho um exemplo bastante básico de uma montagem, tá? De um assembly aí em um shape. Tá? Então, simples, tá? Introdutório. Tenho isso em mente. A assembly, montagem é muito importante, dá pra fazer muita coisa no card, no chip. E é muito utilizado, obviamente, tá? Porque quando eu quero escalar, fazer um projeto mais complexo. E essa primeira ferramenta, Snap Mode, certo? Para criar uma conexão aí entre duas partes, como eu fiz nesse caso. Tá? Aí tem que selecionar
uma edge, uma linha, certo? Uma parte aqui, uma edge de uma parte para conectar com a edge da outra parte. De modo a criar uma conexão, como tem aqui, como eu fiz nesse caso. Tá? Então, esse exemplo, baseado no último exercício, no último vídeo que eu passei, tá? E aí fica aí a dica, a maneira de ser utilizado, tá? Então, é isso.